Muito bem, então, dando continuidade aí ao assunto, né, da obediência, vamos ler Josué 5, versículo 6. E vamos começar a ver quais são alguns exemplos de desobediência. Vimos que desobediência é não conhecer Deus, ouvir, mas não praticar, chamar Jesus de Senhor, mas não fazer a vontade do Pai, fé sem obras, abandonar o primeiro amor, seguir o caminho do homem que parece direito, mas no final dá em caminho de morte, e ser inimigo de Deus ao querer amizade com as pessoas e as coisas desse mundo. Agora nós vamos ver então alguns exemplos de desobediência na Bíblia muito claros que nós devemos evitar de cair no mesmo engano. Josué 5, versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Muito bem. Então quase 1 milhão de pessoas saíram do Egito sob a liderança de Moisés. E quando os 12 espiões voltaram dizendo que a terra era boa, mas 10 deles disseram que a terra devorava os seus habitantes e eles eram tão pequenos como gafanhotos aos olhos dos homens grandes daquela terra e que eles não podiam vencer de jeito nenhum. E toda aquela incredulidade de rebeldia contra Deus, contra Moisés, e acusações, contra Deus e Moisés de que eles morreriam naquele deserto, acabou por culminar naquela atitude de obediência diante da grande possibilidade de conquistar a terra. E esse texto está no livro de Josué, porque Josué foi um de dois, que os únicos que falaram que tinham fé, que acreditavam que Deus poderia ajudá-los a conquistar a terra. Mas por causa daquela atitude de obediência, de desobediência do povo em geral, instigada por aqueles 10 espias, então o povo começou a reclamar e Deus mandou Moisés dar meia volta em direção ao deserto e eles vagaram 40 anos. E Deus prometeu, já que vocês são desobedientes e incrédulos, vocês não vão entrar. Todas as pessoas de 20 anos para cima, que saíram com Moisés do Egito, eles vagaram por 40 anos, até que toda a geração de 20 anos para cima que saiu do Egito morresse, caísse no deserto, exceto as casas de Josué e o outro que ficou fiel junto com ele. Bem, então o que eles ganharam com a desobediência? 40 anos de poeira no deserto. Uma viagem que duraria 40 dias até Canaã, rendeu a eles 40 anos e no final eles nadaram e não morreram nem na praia. Eles não conseguiram alcançar as promessas. Então Josué e Caleb foram os únicos que tiveram fé e as suas famílias, obviamente, com eles, foram os únicos que conseguiram entrar em Canaã. Mas toda uma geração de pessoas adultas não entraram. Só uma nova geração de 19 anos para baixo, quando saíram do Egito, que poderiam ver. Então é por isso que existe o livro de Deuteronômio na Bíblia, que é uma repetição das leis para uma nova geração que agora vai entrar e possuir a terra, como Deus prometeu. Está vendo então? O pecado da desobediência, ele é contagioso. Se nós acreditamos nas pessoas desobedientes, nos infiéis, se nós acreditamos nas suas desculpas para não fazer a vontade de Deus, nos seus medos, na sua falta de fé, nós podemos ser contaminados. Então 10 espiões contaminaram o espírito de uma nação inteira a se revoltar e blasfemar contra as possibilidades divinas. E essa desobediência lhes custou apenas
a vida física, certamente a vida espiritual, né? E também eles não herdaram as promessas, né? Então, os israelitas, né, que saíram do Egito, eles viram as 10 pragas, eles passaram pelo Mar Vermelho, mas eles, né, não tiveram fé para continuar. Tá vendo? Então é incrível, né, como esse povo não tinha fé no Deus que os guiava até ali. Muito bem. Então eles tiveram que cair os seus cadáveres no deserto, até que uma outra geração de 19 anos para baixo, que foi crescendo, né, a partir dali ia crescer vendo, por exemplo, né, de desobediência, e ia ter mais fé nas promessas divinas. E Josué estava lá, junto com essa segunda geração, para testificar que todos os desobedientes pereceram no deserto e as promessas só são para os obedientes. Amém? Vamos ver 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, versículo 3. Vamos ver também o exemplo de desobediência do rei Saul. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Muito bem, então a ordem de Deus foi: fere os amalequitas, extermina tudo, inclusive o gado, não deixa viver ninguém, muito menos reis e pessoas para pedir algum resgate, destrói-os completamente. Essa é a minha vontade. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Muito bem. Então eles destruíram só o que eles acharam vil e desprezível. Mas deixaram vivo, principalmente o rei, Agag, e tudo que era de comer, eles deixaram vivos também. Bois, ovelhas e tudo mais. Então, a vontade de Deus foi feita? Não foi feita. A vontade de Deus foi modificada. Porque o homem, então, aqui no caso Saul, só fez a vontade de Deus, ele e o povo, naquilo que eles concordaram. Naquilo que eles discordavam de Deus, eles não fizeram, né? Essa é uma tendência do ser humano ou não? É sempre uma tendência do ser humano. As pessoas estão com a Bíblia na mão, as pessoas dizem que são discípulos de Jesus, ou cristãos, ou religiosos, isso e aquilo, que tem temor de Deus, mas no final tem partes, né, da vontade de Deus que elas não fazem, mas não fazem de jeito nenhum, né? E aí o resultado, como é que Deus se sentiu, né? Vamos ler aí 1 Samuel 15, 20 a 23. A repreensão de Samuel sobre a desobediência de Saul. Então disse a Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Tá vendo? Rejeitou Deus? Deus te rejeitou. Agora é interessante, né, que Saul deu a desculpa, né? A desculpa é: Deus falou dos amalequitas, os amalequitas eu destruí. Ele não falou nada do rei. O rei eu poupei. Precisava falar. É, tá vendo?
Como se o rei não fosse amalequita e não fizesse parte da guerra, né? Principal. E sobre os bois, ele pôs a culpa em quem? É o povo que quis trazer, né? O povo quis trazer. O povo que poupou, o povo que não quis destruir o melhor das ovelhas e dos gados. Inclusive nós vamos fazer um sacrifício com eles aqui para o Senhor, né? Talvez a ideia era essa, a resposta de Samuel para ele subentende que ele queria fazer alguns sacrifícios ou festejar a vitória com aqueles despojos, inclusive. Bem, então Saul ele fez a sua vontade poupando o rei Agag, e ele fez a vontade do povo, permitindo, né, que o povo trouxesse o melhor do gado e tal. Então, mas ele quer o príncipe, né? Ele que era o principal, ele que tinha que dar as ordens, né? Então ele era responsável também pela desobediência do povo. Então, tá vendo? Saul faz a sua vontade, faz a vontade do povo, mas não faz a vontade de quem? E às vezes as pessoas são assim, faz a vontade de um, faz a vontade de outro, faz a vontade de todo mundo. Mas a vontade de Deus, que é clara na Escritura, não faz, e sempre vai ter uma desculpa. Ah, mas porque Deus não quer me ver sofrendo. Ah, mas porque Deus quer que você seja feliz. Ah, mas porque Deus vai entender. Deus conhece o meu coração. Então não é por aí. Samuel deu a resposta e disse que o obedecer é melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiro. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, a teimosia em fazer o que você quer, em detrimento da vontade de Deus, é como a idolatria e culto a ídolos humanos. Está vendo? Então é isso, né? O exemplo de Saul é terrível, mas nos ensina muito. Nos ensina que nós precisamos entender que se o mundano lá fora, né? O assassino, o pervertido sexual, né? O cara que está adorando uma imagem agora, se ele vai ser condenado, nós também vamos ser, mesmo não fazendo o que eles fazem. Mas é só o quê? Tratar com desleixo a vontade de Deus. Então, quer dizer, a vontade de Deus está expressa na Escritura. E eu tenho que obedecer, não só até onde eu concordo. Eu tenho que fazer o que Ele quer. Amém? Eu não posso fazer o que eu quero, ou dar desculpa, ou fazer o que as pessoas querem, e achar que eu estou fazendo o que Deus quer. Achar que eu estou atendendo Deus à minha maneira. Eu tenho que atender Deus à maneira dele. Então fica o recado aí, que a desobediência, mesmo você não sendo idólatra, mesmo você não sendo feiticeiro, mesmo você não sendo uma pessoa mundana, pode te custar uma rejeição divina. Porque Deus não é criança e as coisas de Deus não são brinquedos. Hein? Vamos ler Levítico 10, versículo 1 e 2. Vamos ver os exemplos aqui de desobediência de Nadab e Abiú. Levítico 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante ao Senhor. Muito bem. Então essa tragédia aconteceu no dia da consagração do sacerdócio araônico. Tá vendo? Teve churrasco na festa, churrasco humano, porque Deus os queimou vivos com fogo do próprio altar que eles acendiam. Por quê? Porque eles não respeitaram a Deus. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário
e puseram neles fogo e acenderam fogo estranho perante a face do Senhor. O que lhes não, olha o texto aí, o que lhes não ordenara. Então Deus precisa proibir tudo? Não. Mas só o fato de Ele não ordenar não significa que a gente pode fazer o que quiser. Onde Deus se cala, nós nos calamos e não inventamos. O silêncio de Deus tem autoridade sobre nós. Então, eles não fizeram o que Deus proibiu, eles fizeram o que Deus não ordenou. Então, onde Deus não fala, o homem não tem direito de quê? De ir acrescentando, inventando, né? Então, o fogo estranho significa que eles ou estavam embriagados, né, fazendo aquilo. O sacerdote não podia se embriagar nas solenidades, no trabalho, ou eles fizeram o ritual de uma maneira diferente, não pegando fogo do altar de holocaustos, ou pegando fogo de outro lugar, que Deus não ordenou. Então, o que custou para Nadab e Abiú a desobediência? Custou a vida. A desobediência deles não foi tolerada. Eles não tiveram chance de repensar depois, o que eu fiz, né? Então eles estavam brincando com fogo literalmente, porque brincar com Deus é brincar com fogo, né? Existem pessoas que elas não têm temor de Deus. Elas acham que estudo bíblico é uma brincadeira. Elas vão sair dali e vão fazer o que elas querem da vida. Ou elas vão obedecer aquilo por um tempo enquanto aquilo for conveniente, ou enquanto a igreja estiver ajudando. Depois que ela não precisa mais, ou não precisa mais dos irmãos, ou enjoa, ela não quer mais fazer a vontade de Deus e pronto. E acha que é assim, né? Mas não é, a coisa é séria. Nós temos esses exemplos na Escritura para nos ajudar a temer a Deus e não fazer coisas que Deus não. É por isso que às vezes você nota, o culto é tão simples, né? Não deu esse impacto em você talvez, né? Primeira vez você foi na igreja do Senhor, falou, que é tão simples, né? Não tem aquelas coisas todas que a gente vê nas denominações. Por quê? Porque nós vamos fazer o que Deus ordenou. E o que Ele não ordenou? Melhor não inventar muito, senão corremos o risco de deturpar a adoração, né? Deturpar os mandamentos, deturpar aquilo que Ele quer e sermos culpados de desobediência com boas intenções, né? Não existe boas intenções na desobediência. Existe ou a vontade do homem ou a vontade de Deus. E a vontade do homem não pode se sobrepor à vontade de Deus. Os nossos gostos pessoais não devem interferir na vida e no trabalho da igreja de Cristo. Amém? A igreja deve seguir o seu caminho obedecendo a Deus, e o que eu quiser fazer eu faço fora dela. A gente não pode misturar a ideia de que Deus me dá liberdade para eu fazer onde Ele não ordenou. Não, se não está escrito, se Deus não ordenou, para nós automaticamente está proibido. Porque até o silêncio de Deus tem autoridade. Quando Ele fala, é importante. Quando Ele não fala, é importante do mesmo jeito. Amém? Vamos ver 2 Timóteo 4, versículo 10. 2 Timóteo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Muito bem. Então ele fala aí uma pessoa que andou com ele, Paulo andou com Demas, Demas andou com Paulo, mas Demas, tendo amado este mundo, tendo amado essa geração, querendo viver o tempo presente, ele abandonou Paulo. E
caiu fora, se mandou, foi viver a própria vida. Está vendo? Então, às vezes, o que acontece? A pessoa andou com Paulo, Paulo era inspirado pelo Espírito Santo, Paulo viveu uma vida correta. Ele disse para Timóteo: o que aprendestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e instrui a homens fiéis e idôneos que possam instruir a outros. Esse é o apóstolo Paulo. E Demas teve o privilégio de andar com Paulo, servir a Deus do lado de Paulo, mas as tentações do mundo foram mais fortes. Então, muitas pessoas vão desviar. Nós estamos passando um ensino, né? O ensino melhor possível para a pessoa. Não pedimos dinheiro, não exploramos ninguém, pelo contrário, estamos tentando nos doar ao máximo, mas mesmo assim, futuramente as pessoas vão dizer o quê? Eu não quero mais. Eu quero os prazeres, o culto ao corpo, os bens materiais, ou o sucesso, a fama, ou uma vida melhor, ou prazeres, enfim. Isso acontece por quê? Porque as pessoas são desobedientes. Mas não está me desobedecendo. Está desobedecendo a Deus. Por amar as coisas que Deus odeia e odiar as coisas que Deus ama. Né? Deus ama a sua palavra, Deus ama a sua igreja, Deus ama o Evangelho, Deus ama a evangelização mundial. Jesus morreu para possibilitar tudo isso. Porque a pessoa, em vez de amar isso, vai amar o quê? Amar o mundo, essa vida. Não quer a vida eterna. Ela quer essa vida. E se ela quer essa vida, é só essa que ela vai ter. Né? Então, escolher a vida eterna significa esquecer essa. Você só tem uma vida para você escolher. Ou essa, ou outra. Se você escolher essa, você não vai viver a outra. Só que a outra é bem maior. Né? Agora, se você escolher a outra, significa que essa aqui não te pertence. E todos esses prazeres, todas essas coisas, todos esses aproveitamentos, né, egoístas, individuais, você vai ter que abrir. Você só pode escolher uma vida. Se você escolher uma, significa que você rejeita outra. Então Demas escolheu a dele, né? Então provavelmente nós não iremos vê-lo na eternidade. Né? É um exemplo ruim. Então, o Evangelho é uma preciosidade, mas nem todos vão conseguir chegar até o final. Né? É uma previsão, porque as pessoas, elas são fiéis durante um tempo. Né? Aí depois elas, né, se magoam com alguma coisa. As pessoas vão se dar algum motivo, né? Para dizer: não, eu não quero mais você como meu irmão Cristo, eu não quero mais nada relativo à igreja. Posso até ser seu amigo, mas em relação à igreja não quero saber de mais nada. A pessoa se dá um motivo, mas o motivo para ela permanecer é que Jesus morreu por ela. Né? Só que ela não consegue vislumbrar mais pela cegueira e paixão por esse mundo, não consegue, né, vislumbrar diante de si a preciosidade do sacrifício de Jesus. Bem, então nós temos aí esses exemplos, né, alguns exemplos de desobediência, que são os israelitas, né, que vagaram 40 anos no deserto. O rei Saul, que perdeu a sua coroa para o rei Davi, por conta desse espírito obstinado, teimoso, rebelde, orgulhoso. Nós temos Nadab e Abiú, filhos de Arão, que foram substituídos, né, já pelos irmãos mais novos, porque foram feitos churrasco, né,
Imagine o cheiro de carne humana queimada, né? E as pessoas tendo que entrar lá no santuário para retirar, tudo por causa da sua irreverência, tudo por achar que não teria problema em mudar um pouquinho o ritual. E Demas, que amou o presente século, né? Então onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? Então são exemplos a não serem seguidos, amém? Amém. Então vamos ler Romanos 2, 7 e 8. Vamos ver quais são algumas das consequências da desobediência. Romanos 2, 7 e 8. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Muito bem, então falou que os desobedientes vão ganhar, ao invés de glória, honra e incorruptibilidade, vão receber a ira de Deus, né? E a indignação, ira e indignação aos facciosos, aos que desobedecem à verdade. Tá vendo? Então, se eu não quiser, né, ter sobre mim a ira de Deus e a indignação, é melhor eu procurar a glória, a honra e incorruptibilidade no caminho da obediência. Amém? Amém. Colossenses 3, 5 e 6. Colossenses 3, 5 e 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muito bem. Então, o que o desobediente vai ganhar? A ira de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus está pairando sobre as pessoas do mundo. Deus contém a sua ira sobre as pessoas do mundo por causa da possibilidade de que elas venham a se arrepender dos seus pecados. Mas essa ira vai ser despejada, né, no dia da ira sobre os desobedientes. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, se você quiser ser um filho da desobediência, não vai deixar de experimentar a ira de Deus, né? Segundo Tessalonicenses 3, 14 e 15. Segundo Tessalonicenses 3, 14 e 15. Vamos ver quais são algumas das consequências da desobediência, além da ira e da indignação. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Muito bem. Então nós tivemos aí que a pessoa vai ser afastada da comunhão da igreja, né? Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, palavra dos apóstolos e profetas, dada por esta epístola, tá vendo? Então tem que obedecer o quê? Tem que obedecer as escrituras. O que saía da pena do apóstolo não era relativo. Ah, se eu concordar... Não. O que saía da pena do apóstolo era normativo. Não relativo. Era normativo. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta pessoa, notai-os. Nem vos associeis com ele. Isso quer dizer afastamento da comunhão da igreja. Não tem amizade, relacionamento com essa pessoa como um irmão fiel, porque ele não está sendo fiel. Então não é para tratar como inimigo, mas é para lembrar ele de que ele está no caminho errado, que ele precisa voltar enquanto há tempo. Então, desobediência às escrituras gera afastamento, né? Mateus 18, 15 a 17. Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai erguê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os entender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Muito bem. Então, porque Paulo deu aquela orientação à igreja de Tessalônica,
Porque Jesus deu essa orientação aos apóstolos, dizendo: se o irmão pecar, você vai e conversa com ele. Olha, irmão, você está tendo uma atitude errada, não é assim que vive a vida cristã. Volte para o caminho, faça o que é certo. Aí ele se recusa a ouvir. Se recusa a ouvir a igreja, os irmãos, o encorajamento de outras pessoas. O que se faz então? Trata-o como gentio publicano. Quando o judeu tratava um gentio, o judeu olhava para o gentio como não pertencente ao povo de Deus. O judeu olhava para o publicano, que era um judeu que cobrava imposto para os romanos, como um traidor da sua pátria. Então, tratar como gentio publicano significa o afastamento dessa pessoa, a exclusão deste irmão, exclusão temporária, né, da comunhão da igreja, com vistas a ele, né, retornar à sensatez. Amém? Amém. Então, o que vai acontecer se vocês não permanecerem fiéis, ou eu não permanecer fiel? Vai haver um processo de disciplina, um esforço de nos reconduzir à verdade. Mas se esse esforço não for bem sucedido, resta a igreja, né, não associar mais conosco, nos considerar como não pertencente mais na prática ao povo de Deus, como um traidor, né, da fé cristã. Então não há razão para ter qualquer tipo de comunhão espiritual com quem não é espiritual mais. E nós estamos nesses dias quase já iniciando um processo, né, de afastamento de um irmão. Porque além de não congregar mais, ele está demonstrando, né, pelas redes sociais, que está, né, demonstrando uma atitude contrária aos princípios bíblicos, né, contrária à fé, né, até o ponto de negar o soberano Senhor que nos redimiu. Então, vamos ler 1 Pedro 4, 17 e 18. 1 Pedro 4, 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Muito bem. Note bem aí que diz que vai haver o juízo de Deus, não é verdade? Juízo e julgamento é a mesma coisa. Ele disse que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então Deus, antes do juízo final, já está fazendo juízo de todos nós. As provações vão vir e já vão demonstrar se nós somos fiéis ou não. Então o juízo de Deus começa pela sua casa. Vamos enfrentar o julgamento e temos que ter temor para viver conforme a vontade de Deus, porque o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Isso significa às vezes que o juízo sobre as pessoas que se tornam cristãs, mas depois se tornam desobedientes, vai ser mais severo, por causa dos privilégios espirituais que pôde participar com você. Porque a pessoa está no mundo, está na escuridão. Mas a pessoa que está na luz, que fecha os olhos para a luz, e quer viver por conta própria na escuridão, merece um tratamento adicional. Mas ele diz aí, se é com dificuldade que o justo é salvo, imagina os outros. Se nós aqui estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, mantendo a comunhão, no partir do pão, nas orações, na leitura bíblica diária, mantendo uma vida pura, casta, piedosa, tentando não acumular tesouros, distribuir nossos bens para ajudar os outros. Se nós estamos fazendo tudo isso, ainda corre o risco, da gente desviar e não ser salvo. Onde tem possibilidade de salvação para a pessoa que nunca trilhou o caminho da justiça?
Não existe. Apesar da nossa cultura não falar mal de morto, né? A pessoa pode ter sido muito ruim, né? Quando ela morre, ela vira santa. Acho que eles têm medo de vir puxar o pé deles, né? Então ninguém fala a verdade sobre o sujeito, né? Que partiu. Mas a verdade de Deus é essa. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde é que tem salvação para o ímpio, para o pecador que nunca largou o pecado? Não tem salvação. Não tem condição, não tem jeito. Porque o caminho do desobediente é enfrentar a ira, indignação, o afastamento e o juízo. Isso se reveste em outras palavras aqui na Bíblia. Hebreus 10, 26 a 31. Hebreus 10, 26 a 31. Hebreus 10, 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, santa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quando o mais severo castigo julgai-vos, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá vendo? Então, o que acontece? A vingança de Deus, né? Eu retribuirei, diz o Senhor. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Por quê? Porque a pessoa começou a pecar de propósito. A pessoa peca porque quer pecar. Peca porque não faz nenhum esforço de fazer o que é certo. Peca por prazer, peca porque gosta, peca de livre, espontânea vontade e decisão. Mesmo sabendo quem é Jesus, que Ele morreu, ressuscitou, o Espírito veio, mesmo às vezes experimentando a presença do Espírito Santo, a pessoa resolve viver por conta própria no pecado. E aí tem salvação para essa pessoa? Não tem. Tem o que então? Um castigo muito severo da parte de Deus. Porque se vivemos deliberadamente no pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, bem, agora não tem sacrifício que nos salve, né? Porque estamos rejeitando o único sacrifício que vale para a salvação, que é o sacrifício de Jesus. Rejeitando o sacrifício de Jesus para a sua salvação, por uma vida de livre, espontânea desobediência, qual outro sacrifício te servirá? Nenhum outro. Já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, só resta o quê? Expectação de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários de Deus. Então não é porque nós estamos debaixo da graça, né? Porque nós estamos na aliança da graça de Deus, porque lemos João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que nós vamos achar que não tem um castigo para quem desobedece. Tem um castigo maior do que o castigo que foi dado pela lei de Moisés. Um castigo espiritual, né? Então nós precisamos estar atentos para não sofrer ira, indignação, afastamento, juízo e vingança. Amém? Essas são consequências da desobediência, né? Quem quiser ser obediente precisa estar realmente preparado para ela, né? Vamos ver Mateus 25, 41 a 46. Mateus 25, 41 a 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não me foste ver-me. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Muito bem. Apartai-vos de mim. Né? Vão para o inferno, fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque vocês não foram obedientes. Né? Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, quais são aí a consequência final? Qual é a consequência final da desobediência? É o inferno. As pessoas não entendem a gravidade da condenação porque não entendem a gravidade da ofensa. Nós estamos sempre na posição do homem, mas nós nunca nos colocamos na posição do Criador. Foi rejeitado, né, negado, blasfemado, isso e aquilo por uma humanidade que é ingrata. Não só pelas bênçãos físicas, mas também ingrata pelas bênçãos espirituais. Né? E quer uma liberdade sem cumprir seus deveres para com o Criador. Né? Então, Deus não criou o homem para a morte, mas para a vida. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Mas os homens que se articulam, né, como Satanás e como demônios, merecem a mesma coisa. Muito bem. Então as consequências da desobediência são ira e indignação, afastamento, juízo, vingança e o inferno. É melhor que nós não queiramos enfrentar as consequências. O melhor é ser obediente. Amém? Porque os obedientes serão recompensados com a salvação e com a vida eterna. Vamos o Salmo 32, versículo 9 e 10 diz assim. Salmo 32, versículo 9 e 10 diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então não seja desobediente, amém? O que acontece com o cavalo e a mula? Eles são, por natureza, teimosos. Mas como é que eles aprendem a obedecer? À custa de quê? De muito sofrimento. Quando você põe aquele, cabresto e o freio, na cabeça e na boca do cavalo, você machuca ele, vai torcendo, rasgando e machucando a pele dele, a carne dele, até ele não resistir e submeter. Então, para que sofrer? Porque às vezes a pessoa acha que pode, desobedecer e não vai ter consequência, ou se eu afastar de Deus, da igreja, melhor, ou estar livre. Mas será? Porque diz aqui que muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Então quer dizer, a pessoa aprender a obedecer só por causa do sofrimento não é uma coisa sábia, A pessoa tem que aprender a obedecer porque é ser humano.
feito à imagem e semelhança de Deus, pode confiar no Senhor e na sua misericórdia. Não tem que ser como cavalo ou mula, animais irracionais, que só entendem na base do chicote. Deus não criou o homem para esse tipo de tratamento, né? Mas então não seja desobediente, amém? Não seja, Guilherme, como o cavalo ou a mula. Seja obediente. Confie no Senhor, que você vai ter a misericórdia de Deus, amém? Viu, Stefano? Lucas, João Dark, todos nós, né? 1 Pedro 1, 13 a 16. 1 Pedro 1, 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aqueles que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Muito bem, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então nós temos que esperar obedientemente a graça que nos está sendo trazida na vida de Jesus. Nós não podemos deixar que o mundo nos amolde as suas práticas, as suas vontades, ao pecado. Nós devemos fazer o que Deus quer como filhos da obediência. Amém? Vivendo num proceder santo. Então seja um filho da obediência. Seja santo. Amém? Seja separado. Você já notou que na nossa cultura o bonito é reclamar? O bonito é falar mal? Né? A pessoa nunca pode falar assim, estou bem, graças a Deus. Fala, não, estou na luta, estou na rolha, estou, né? Às vezes a pessoa, né? Não, vamos ser obedientes, vamos ser felizes, vamos ser santos, vamos ser separados, vamos ter um proceder diferente das pessoas do mundo, amém? Então seja um filho da obediência. Hebreus 10, 39. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Então eu quero ser essa pessoa aí. Também. Não quero ser a pessoa que, né, depois de andar um tempo com o Senhor, com os irmãos, com os discípulos, com a palavra, né, em santo procedimento, volta para trás, come seu próprio vômito, se rebola na sua própria lamaçal antigo. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Para retroceder vai ser pior. Né? Somos da fé, da perseverança, para conservar nossas almas salvas. Amém? Então seja perseverante. Amém? Em Apocalipse 2:10, um texto muito conhecido, o Senhor Jesus disse, né, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você acha que a morte vai demorar? Talvez não. Então, seja fiel. Que a coroa da vida pode estar muito mais próximo do que você imagina. No contexto de Apocalipse, a morte estava muito perto deles. Não era assim, ó, o cara acabou de batizar com 14 anos de idade, ser fiel até a morte e vai viver até os 90 e tantos. Não é isso. Seja fiel ainda que você tenha que sofrer e morrer por causa do Senhor. E a coroa da vida vai estar à sua disposição. Amém? Então seja perseverante, seja fiel, seja santo, seja um filho da desobediência, ou melhor, seja um filho da obediência, não seja desobediente, né? Então, falta alguma coisa na sua obediência a Deus? É uma reflexão que fica para nós. Talvez eu preciso, né, ser mais fiel, né, nessa área da minha vida. Talvez eu preciso me contentar mais com a vontade de Deus nessa outra área.
Talvez eu precise ser mais feliz com as coisas que Deus já me deu, em vez de procurar motivos para ser infeliz ou incompleto, né? Falta alguma coisa na sua obediência a Deus. Às vezes a pessoa precisa de uma crença mais acertada em Jesus. No final, o problema de muita gente é que não conhece Jesus. Se não conhece Jesus, de fato, então a vida vai se encher de problemas, né? Talvez a pessoa precise de um arrependimento verdadeiro dos pecados. Arrependeu sim, parou de pecar, mas ainda gosta, né, do pecado antigo. Precisa ser santo, amém? Precisamos confessar Jesus como Senhor. É uma questão de obediência. Falar de Cristo para outros, tentar ganhá-los, fazer discípulos.